Boa noite, agora oficialmente. Sejam bem-vindas a essa reunião, a esse encontro secreto, para que possamos falar sobre propósito de vida. Então, eu começaria esse encontro sobre a dica, falando sobre a dica que eu dei hoje de manhã, né? Pelos stories do Instagram, pelos stories do WhatsApp e também lá no grupo. O que você quer estar fazendo daqui a uns 10 anos, daqui a uns 20 anos, daqui a uns 30 anos, ainda que seja sonho, ainda que seja aquele desejo que você talvez já tenha até perdido a noção de realizar ou não, né? Talvez você tenha dúvida sobre isso, né? Fiz essa pergunta, então, nos stories, porque isso tem tudo a ver com o nosso propósito de vida, tá? Ainda que seja algo que a gente já colocou o tapete por cima. Isso tem a ver com o nosso propósito de vida. E eu gostaria de, ao final dessa reunião, confirmar com vocês algumas questões a respeito disso. Tá bom? Para a gente começar, eu gostaria de só situar, né, o significado da palavra propósito. A palavra propósito, ela vem do latim, né, e ela une o prefixo pro e o restante da palavra ponere, no original, tá? E pro, algo à frente, no latim, tá? Movimento em direção a algo, certo? Ser favorável a algo. Beleza? E ponere, por, colocar. Então, o que seria propósito? Propósito é algo que a gente coloca à frente, algo que a gente se move em direção a ele, né? Que a gente é favorável a ele, certo? Então, se é assim, por que muita gente não consegue encontrar e realizar o seu propósito de vida? Então, vamos lá. A primeira questão sobre propósito de vida, eu já falei também lá nos stories, são as dimensões de um propósito de vida. Um propósito de vida, ele tem, de acordo com a visão sistêmica, 3 dimensões. A dimensão real, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. E, é claro, é uma jornada que você tem que fazer para encontrar esse seu propósito de vida, ou, na verdade, se entender com esse propósito de vida. E vou já dizer por que se entender com esse propósito de vida, tá? Vou explicar melhor no segundo movimento. Beleza? Então, é assim, olha. A primeira coisa, essa dimensão real do propósito de vida é o seguinte. Propósito de vida é uma necessidade do nosso tempo. Certo? Outras gerações que vieram antes de nós não podiam discutir, falar sobre propósito de vida. Só a nossa geração é que vai... Na verdade, a nossa geração está começando a falar disso. As próximas gerações vão continuar e vai chegar uma hora que propósito de vida não vai ser mais interesse das gerações. É uma marca da nossa geração. A gente tem que entender isso. E cada geração vem para resolver algo. Então, por exemplo, pensem no seguinte. Quem nasceu em 1940, certo? A geração dos baby boomers, né? Hoje tem 83 anos. E no Brasil, em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Então, quem nasceu em 1940, a expectativa era viver até 1985. E olha que quem está com 83 anos aí, hoje, está saudável, né? Está sendo dono, dona da sua vida, está dando um show, né? Batendo um bolão aí na vida cotidiana. A gente consegue ver diariamente pessoas com mais de 80 anos mostrando a capacidade, né, que uma pessoa pode ter nessa idade, certo? E essa geração, né, é que é a geração, até brinquei nos stories, né? Essa geração é que era a geração encarregada da questão da aposentadoria. Por quê? Porque naquela época a expectativa de vida era muito pequena, né? Então, eles tinham como expectativa, como projeto de vida,
trabalhar e, olha aqui, chegando mais um convidado, o João Carlos. Seja bem-vindo, João Carlos, o primeiro moço que aceitou o convite para estar nessa reunião. Seja bem-vindo, João. Olha só, então, quem nasceu em 1940 não tinha uma expectativa de vida muito grande, então, essa geração tinha como expectativa de vida trabalhar, como projeto de vida, trabalhar durante um tempo pesado, construir alguma coisa e depois, na aposentadoria, usufruir os poucos anos que poderiam lhe restar na aposentadoria. Então, por isso a aposentadoria é algo dessa geração, por isso que essa geração batalhou tanto por aposentadoria, certo? Então, quem nasceu em 1960, mais uma pessoa chegando, vamos permitir a entrada. Juliana, seja bem-vinda. Quem nasceu em 1960, por exemplo, tinha uma expectativa de vida de 53 anos. Em 1960, no Brasil, a expectativa de vida era 53 anos. Tá? Então, quem hoje tem 63 anos, tinha expectativa de vida, ao nascer em 1960, de viver até 2013. Então, vejam, nós estamos em 2023, 10 anos a mais, e as pessoas com 63 anos, hoje, como elas se comportam, como elas aparecem, como elas agem na sua vida. Entenderam? Onde que a gente está chegando na dimensão real do propósito de vida? Porque, assim, se a nossa geração ainda está lidando com a questão de aposentadoria, e se as idades de aposentadoria estão aí por volta de 65 anos, 70 anos, né? Então, o que a gente vai fazer da nossa vida depois que a gente se aposentar? Quem vai conseguir aposentar? Certo? Então, essa é a dimensão real do propósito de vida. Certo? Como que você vai viver a sua vida a partir daquele momento que você já, digamos assim, passou do que se considerou a idade da aposentadoria, né? E a maioria de nós que nasceu depois de 1960, né, nós tivemos já estímulos que a geração anterior a nós não teve. Então, por exemplo, nós fomos embalados, né, pelo rádio, pela TV, né, pela cultura pop, pelo cinema. A geração que veio antes da gente teve isso também, pegou isso também, mas não teve uma formação dentro disso. A geração que veio depois de nós, que é a geração... Porque nós estamos falando daquelas gerações que os estudiosos de RH, de desenvolvimento humano, esse pessoal do coach fala, né? As gerações, o Baby Boomers, a geração X, a geração Y, né? Então, a geração X não tem uma data certa, né? Essa questão de divisão de gerações, ela costuma ter uma variação aí. Mas, basicamente, quem nasceu entre 1960 e 1980 é a geração X. É essa geração que vai ter que lidar com essa questão do propósito de vida, que vai ter que ressignificar a aposentadoria, certo? E quem nasceu depois de 1980 até 1995, tá? Essa geração é a geração Y. E essa geração é a última geração antes da internet. Essa geração teve que migrar para a internet. Então, essa geração, ela já teve tudo aquilo que a gente teve, né? E ainda teve mais TV a cabo, computador, videogame, né? Que, de certa forma, revolucionaram aquilo que a gente já tinha, né? E depois vem a geração Z, nascidos entre 1995 e 2010. Essa geração é aquela que já nasceu imersa, né, no mundo digital. Essa geração já nasceu praticamente com um dispositivo eletrônico na mão, né? E essa geração é a geração que vai finalizar e que vai dar um novo sentido à questão do propósito de vida, certo? Então, a dimensão real das coisas tem a ver com essa questão de gerações. Cada geração vem fazer algo, né? A geração que veio antes de nós
É uma geração, isso é uma chave que eu estou reproduzindo aqui, mas eu peguei da Daniela Flieger, do Terapia Inteligente. Ela que fala disso, das questões das gerações. As gerações que cada uma vem cumprir um propósito. Então, ela diz assim, por exemplo, que a geração que veio antes de nós, a questão deles era sobreviver. Né? Eles mal podiam pensar numa profissão. Nós já podemos pensar numa profissão, especializarmos na profissão, né? E a gente até pode migrar de profissão, a gente pode até também fazer uma revolução nisso, né? Antigamente as profissões eram todas exercidas presencialmente, hoje a gente pode exercer a profissão virtualmente, né? Então tem a ver com essa questão das gerações. A primeira coisa é essa questão da realidade. Pensar no propósito de vida por uma dimensão real. Beleza? Eu queria ver o que vocês acharam disso tudo. Se vocês puderem aí me dizer alguma coisa, colocar no chat ou levantar a mão para falar, abrir o microfone e falar. Quero ver o que vocês acharam disso, dessa dimensão do real. Se alguém tiver alguma coisa para contribuir. Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? E essa dimensão do real, bom, vão colocando aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem colocar aí, tá? Se quiserem também, levantem a mão aí, que daí a gente vai conversando sobre isso. E essa dimensão do real é a dimensão palpável, tá? É aquilo que a gente faz, tá? E isso envolve as nossas planilhas, envolve os nossos dados, isso envolve também o nosso planejamento, que muitas vezes não dá certo, que muitas vezes a gente boicota, que muitas vezes a gente tem dificuldade para seguir aquele planejamento que a gente faz, né? Tudo isso está na dimensão do real. Tudo isso tem a ver com essas ferramentas. Quando a gente fala de um propósito de vida na dimensão real, tem a ver com essa questão da prática, do que nós estamos fazendo, de como nós estamos agindo. Certo? Pois muito bem. Se ninguém tem dúvida, se faz sentido para todo mundo, eu queria propor então agora o nosso primeiro movimento para a gente chegar próximo do nosso propósito de vida e depois lá no final a gente confrontar com o início, com aquela questão que eu disse, o que você espera estar fazendo daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Tá bom? Então, eu gostaria de colocar o seguinte para vocês, pedir para vocês fechar os olhos, relaxar, se concentrar aí na sua respiração, tá? Se você conseguir, escute o barulho do seu coração batendo. Essa questão de a gente escutar o nosso coração batendo é algo que é muito significativo a partir do movimento emocional do propósito de vida, tá? Então já vamos aquecendo aí a nossa esfera emocional, ouvindo o nosso coração bater, quem puder, né? Quem conseguir relaxar, se concentrar, tá? E imagine que você está numa estrada dentro de um carro sozinha, sozinho, tá? Você está indo em direção a um encontro de família, tá? Então se veja nessa situação dentro de um carro sozinho, sozinha, indo a um encontro de família. Qual carro você está? Qual é a cor desse carro? Quais as condições desse carro? É novo? É velho? Você, que idade você tem? Você está na sua idade atual? Você é mais jovem? Que idade você tem?
principalmente como você está se sentindo. E o que você percebe no seu corpo? Tensão, preocupação, pensamentos. Em que momento do dia você está? O que você enxerga à frente? Você consegue enxergar à frente? Você consegue ver atrás pelos retrovisores, para os lados? O que você consegue enxergar? Como é a sensação de estar nesse lugar? É boa? É ruim? E o que você faz? Liga o rádio? Prefere ficar em silêncio? Confia no celular? Tem celular perto de você? Pensa em quem? Você está indo para uma reunião de família? Você está vestido com que roupa? Deixe-se tomar por essa situação. Tudo isso é a dimensão da realidade, o mundo real. Ok? Então, respire fundo mais uma vez. Registre isso daí. E quando você se sentir bem, quando você se sentir tranquila, tranquilo, você volte aqui para a nossa reunião, para o nosso encontro. Tá? Pode abrir os olhos. Então, é assim. Desse primeiro movimento que nós fizemos, a questão que fica é o seguinte: nós, a nossa geração, vai ter que aprender ao longo de toda a nossa vida. Nós vamos ter que, em cada fase da nossa vida, aprender, aprender e aprender. Tá? Isso tem a ver com a questão da maturidade, com a questão de ser adulto, com a questão de ser adulta, né? E, principalmente, continuar sendo produtivo, produtiva. Mas veja bem, não é numa dimensão como a gente tinha a produtividade até então, medida somente pelo mercado de trabalho. Aqui já entra um pouquinho naquela teoria do ócio criativo, tá? Inclusive, o Domênico de Masi faleceu agora há poucos dias, né? Há 2 semanas, se eu não me engano. Ele que é o criador dessa teoria aí do ócio criativo, tá? Por quê? Porque nós estamos num momento de pensar a coisa de um modo sistêmico, como sistemas. E essa questão do propósito de vida é a direção do pensamento sistêmico. Vejam bem, o que isso reverbera na prática, já que nós estamos falando da questão prática? Por exemplo, a pandemia mostrou que o mundo é um grande sistema. A internet mostra que o mundo é um grande sistema. O consumo, com essas plataformas todas de compra que a gente tem agora, mostra que o mundo é um grande sistema. Então, o mercado de trabalho não é só o mercado de trabalho que dá sentido para a nossa vida. Até então, o mercado de trabalho orientava as gerações anteriores. A nossa geração ela vai ter que extrapolar essa questão do mercado de trabalho para dar sentido da nossa vida. Entenderam? E como é que a gente encontra isso? E como é que a gente encontra esse sentido? Como é que a gente deixa isso claro na nossa vida? Tá?
Essa noção de sistema, ela é fundamental para a gente lidar com o nosso propósito de vida. Ok? Se tiver dúvida, se alguém quiser colocar algo aí no chat. Beleza? Bom, vamos lá. Andréia. Oi. É sobre da visão que você falou do carro e o que você vê adiante. Isso pode ser falado? Pode ser falado, mas eu vou pedir para você guardar um pouquinho, porque tudo isso a gente vai fazer no final. Ah, tá. Porque nós vamos fazer outros movimentos, tá? Beleza. Então, daí no final, quando eu falar dos 3 movimentos, quem se interessou pelo assunto, quem achou que deu, pode sair. Quem quiser ficar conversando sobre essas percepções, a gente vai para as percepções. Tá, Tá, é porque veio agora. Não, mas aí fica para o final. Mas daí. Guarda, isso. Guarda aí que a gente vai conversar no final. Tá bom? Tá jóia. Então, beleza. Então, vamos para o segundo movimento, tá? Então, a dimensão da realidade é essa, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, pode levantar a mão, pode colocar aí no chat que a gente conversa sobre isso. A segunda questão, gente, é o seguinte. O que eu faço, então, para encontrar o meu propósito de vida? Como é que eu sei qual é o meu propósito de vida? Aí, então, você tem que entrar no lado emocional. E a chave do lado emocional é o seguinte: não sou eu que vou para o meu propósito de vida. Não sou eu que escolho o meu propósito de vida. É o propósito de vida que me escolhe. Faz sentido para vocês? Mais ou menos? A Andrea fez assim, mais ou menos. Eu vou explicar melhor isso. É assim, ó. O propósito de vida é algo que nos toma a seu serviço. É o propósito de vida que nos toma a seu serviço. Não somos nós que colocamos o propósito de vida a nosso serviço. É ele que nos coloca a serviço dele. É o propósito. Joaquim, Diga. É porque parece que a gente está meio acostumado da gente criar o nosso propósito, né? Isso. Que aí então, parece que a gente foi criado, nós criarmos, né? Isso. E é assim, ó, é aí que está a dificuldade. Porque para a gente acessar isso, a gente tem que entrar no universo emocional. Se você não entra no universo emocional, você não vai encontrar o seu propósito de vida. Você não vai fazer as pazes com ele. Tá? Eu já explico por que essa questão. Porque a questão do sistema também está aí. Certo? E é assim, ó. Você fala assim, mas como eu faço, né, para que esse propósito me tome, então? Ele já tomou. Ele já tomou. A partir do momento que você nasce, o propósito de vida já te tomou. Você já está a serviço de algo. Aí é que entra aquela outra chave que é o seguinte: nascemos em uma história que já estava sendo contada. Nascemos numa história, isso daí, ó, todas as terapias agora praticamente estão falando. Eu comecei a ouvir isso nas constelações familiares, mas uma outra terapia também que fala bastante disso é a terapia da leitura corporal, que é outro conhecimento fantástico, se vocês puderem, se vocês quiserem uma experiência fantástica de vocês saberem como vocês funcionam, é vocês fazerem leitura corporal, tá? Procurem um bom profissional, uma boa profissional de leitura corporal, porque essa teoria da leitura corporal é o seguinte: de acordo com a forma do seu corpo, você tem um modo de agir, de pensar, de sentir, tá? Isso tudo é baseado no Reich, tá? Naquele terapeuta que teve, né, uma dissidência com os terapeutas da época, que foi perseguido, e hoje a teoria dele chegou a isso, tá? Pela forma do nosso corpo, nós entendemos como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos. Isso é uma questão
Muito interessante. Outro conhecimento também que fala bastante disso é a tal da nova medicina germânica, que é outro conhecimento fantástico, que considera que praticamente todas as doenças elas têm fundo emocional e elas vão buscar qual é a emoção disso. Muito interessante também. Tá? Mas todos dizem isso. Nascemos numa história que estava sendo contada. Certo? E aí, gente, é que está a grande virada de chave. E é aí que está a questão da emoção. Fazer contato com isso, com essa história que está sendo contada. Aí também entra o pessoal que trabalha com a tal da criança ferida. Vocês já ouviram falar disso, né? A criança ferida está aqui, tá? Porque, segundo essa teoria, até que a gente não prove o contrário, quem governa a nossa vida é a nossa infância. Até que você não prove o contrário, quem governa a sua vida é a criança que mora dentro de você. E aí é um problema. Por que que é um problema? Porque a criança, quando ela chega ao mundo, ela não tem o aparato que tem o adulto. A criança chega ao mundo emoção, sensação, fantasia, imaginação, né? Lá, quem estudou pedagogia, quem entrou aí na área da educação sabe disso, né? Os estágios de desenvolvimento da criança. Lá pelos 7 anos é que ela começa a colocar o racional no jogo. Até então, ela é emoção, fantasia, sensação. E é aí que nós registramos as nossas experiências de vida. E é isso que a gente vai arrastando, segundo essa teoria, para frente. Tá? Voltando. Se nascemos numa história que está sendo contada, a gente tem que descobrir o que a gente veio fazer nessa história. E é aí que está o nosso propósito de vida. O que você veio fazer na história que estava sendo contada? E é aí que é o grande processo de transformação. Começa pelo nome, passa também, né? Começa pelo nome, não. Na verdade, o nome é um indicativo. Quem colocou o seu nome? Por que colocou o seu nome? Quais as expectativas, né? Outra coisa que é importante observar aí também, qual é que filho, que filha você é na ordem da família? Isso é muito importante saber. É muito importante saber se na sua família teve abortos, teve crianças que nasceram e morreram muito novas. Porque tudo isso são emoções que foram vividas e que estão na memória da nossa família, e esse é um conteúdo muito denso que a gente tem que dissolver. A nossa tarefa, né, dentro da nossa família, é ocupar um lugar. E dependendo do lugar que a gente ocupa por causa dessas emoções, desse campo denso que existe nas emoções da nossa família, é que a gente vai entrando em lugares errados e é onde a gente vai, então, se desviando do caminho, se boicotando para que a gente não encontre o nosso propósito de vida. Segundo a teoria sistêmica, é isso o que acontece. Então, quando a gente descobre que a gente está dentro de uma história que estava sendo contada, e qual é o lugar que a gente ocupa nessa história, a gente precisa fazer um movimento. E esse movimento é que é a terceira etapa do processo. E é o encontro com o propósito de vida verdadeiro. Está ficando claro? Está muito difícil? Está muito ainda teórico demais? Está muito abstrato? O que vocês estão me achando? O que vocês me dizem a respeito disso? Faz sentido. Faz sentido? Bastante. E como é que eu sei se eu encontrei ou não encontrei o meu propósito de vida? Porque é aqui no campo emocional que eu sei se eu encontrei ou não encontrei. Se eu tenho angústia,
se eu sou ansioso, se eu me boicoto, se eu penso que está indo tudo bem e de repente dá uma virada, padrões de repetição, tudo isso a gente vai ver dentro da questão emocional, dentro desse campo emocional do propósito de vida, tá? Que tem a ver com a história que está sendo contada. Entenderam? Então, descobrir qual lugar que você veio fazer, qual lugar você veio ocupar nessa história que estava sendo contada. E muitos de nós estamos fora do lugar. Muitos de nós, uma grande maioria, tá? Na verdade, muito pouca gente não tem isso. Né? Nós nascemos em famílias disfuncionais, onde a mãe não pôde exercer o papel de mãe como deveria ser exercido. Porque também, muitas vezes, faltou mãe para ela. Onde o pai, muitas vezes, não pôde exercer o papel de pai como deveria exercer, porque muitas vezes faltou pai para ele também. Né? E temos que pensar aqui de novo na dimensão real do propósito de vida, que é o seguinte: como há 40 anos, por exemplo, as mulheres poderiam, né, ser uma boa mãe com as informações que elas tinham naquela época. Como há 60 anos as mulheres poderiam ser uma boa mãe com as informações que elas tinham naquela época. Como que os homens poderiam, né, fazer algo diferente com as informações que eles tinham naquela época. Só a nossa geração alcançou isso que nós estamos alcançando em termos de conhecimento, porque antes o conhecimento era presencial, era dentro de uma sala, era dentro de uma corporação, era dentro de uma empresa, né? As empresas fizeram muito isso a partir dos anos de 1950. E hoje não, hoje o conhecimento está onde você não imagina que ele está. Então, você pode hoje, por exemplo, fazer consultas online, você pode fazer cursos online, você pode ir atrás de teorias que jamais outras gerações alcançariam, porque elas estavam restritas em espaços. Né? Então, esse débito dessa geração que passou, esse débito emocional, vai sobrar para nós começarmos a resolver. Vocês vejam que a escola, até agora, até na década de 1990, ela só se preocupava com raciocínio lógico, tá? E com linguagem, o ensino de linguagem, e com as ciências. Gestão de emoção é muito recente. Né? Só em 1995 saiu aquele livro do Goleman, Inteligência Emocional, e só a partir daí a ONU começou a recomendar as escolas que trabalhassem com a questão das emoções. Então, nós somos, nesse sentido, que até que você não prove o contrário, dentro de você tem uma criança. Entenderam? Até que você não prove o contrário, dentro de você tem uma criança. Porque isso é muito recente. Entenderam? E para nós acharmos o nosso propósito, a gente tem que descobrir esse lado que é denso, como eu falei, que está no escuro dentro da nossa família. Beleza? Aqui a dica, gente, é o seguinte: como eu sei que eu não encontrei? Se eu estou em angústia, se eu estou em ansiedade, se eu estou repetindo o padrão, se eu luto, mas não saio do lugar, se eu me boicoto, tá? E como eu sei que eu encontrei? Também pelos efeitos. Certo? E qual é a dica aqui, assim, em termos de ferramenta? Aqui, as ferramentas são esses conhecimentos que eu falei para vocês, né, que eu já falei aqui para vocês, as tais terapias integrativas, esse movimento em torno desses conhecimentos. E
ativar dentro de nós a tal da inteligência intrapessoal. O que é a inteligência intrapessoal? É aquela em que você se observa o pensamento, o seu diálogo interno, onde no seu corpo você tem tensão, quais as questões que o seu corpo estão te dizendo, tá? Isso é a inteligência intrapessoal, porque tudo isso tem um fundo emocional. Então, a grande questão é a gestão das emoções. E a autoobservação e a inteligência intrapessoal é aí a questão a ser resolvida, tá? E essa questão tem a ver com os personagens, com as personagens que estavam na história que estava sendo contada. Então, muito provavelmente, essas questões de propósito de vida, elas estão ligadas ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos avós. Por isso, o começo da nossa dinâmica, a gente estava indo para uma reunião de família. Tá bom? Vamos continuar a dinâmica, então? A segunda parte da dinâmica. Voltem lá no relaxar, né? No fechar os olhos, no respirar fundo. Respira fundo mais uma vez. Observa o som ao seu redor, como está o ambiente que você está. E você agora já está no baile. Você já está na reunião. Um salão desses de filme, assim, iluminação, banda, bebidas, roupas, agitação. Nesse baile, nesse encontro, nessa reunião, estão todas as pessoas da sua família. Você sabe que todas estão ali, você transita por ali, você vê o movimento, a banda toca e, de repente, a banda para, há um blackout, uma luz se acende no meio do salão, todas as pessoas estão sentadas e no meio do salão, quem está em pé? Pode ser uma pessoa, podem ser duas pessoas. Então você se levanta da sua mesa, você vai até essas pessoas que ficaram em pé e você convida elas para sentar na sua mesa. Diz para elas: aqui na minha mesa tem um lugar para vocês. Então você conduz essas pessoas até a tua mesa, você acomoda elas ali do seu lado. E o salão volta a se agitar novamente. E quando você se sentir bem, volte aqui para o nosso encontro. Agora pense no seguinte: o seu propósito de vida, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você faz, aquilo que você planeja, tudo aquilo que está dentro daquilo que você chama de propósito de vida, tem algo a ver com essas pessoas ou com essa pessoa? É bem provável que o teu propósito de vida tenha algo a ver com essa pessoa ou com essas pessoas. Vamos lá, duas pessoas levantaram a mão, vamos lá. Andréia e a Sandra. Vamos começar pela Andréia. Vai, Andréia. Oi. Fala. Ah, tá. Eu não sei se porque, acho que eu apertei sem querer, mas mesmo sem querer eu quero falar. Eu não consegui visualizar a pessoa, mas como se eu não quisesse ver. Olha, ótimo, uma informação. Então, qual é a pessoa que você não está querendo ver?
Uhum, Tudo que você faz, você está fazendo para ser vista por essa pessoa. Começa por aí a investigação. entendo. Não- Não consegui, não, talvez no meu subconsciente eu já saiba, mas eu não quero ver. Então, Andréia, e assim, isso tem a ver com a sua história também, né? Aham. Tá sendo. Então, é isso que eu pensei. Uhum. Mas aí tipo, tá ali, mas não quero ver. Mas não tem como, né? Porque existe, né? Isso, está registrado no seu É, sistema familiar. aham, mas É isso que ah, a gente vem resolver no sistema. aham, há essa distância, mas está ali, mas há essa distância. E esse é o processo, esse é o processo. É passo, é fase, entendeu? É etapa, Uhum, entendi. não é de um dia para o outro. A gente não vira um botão e pronto, achei. Não é assim. Ah, bem que eu gostaria. Tá bom? Tá bom, A gente vai finalizar ainda isso e você vai ver se vem mais informações para você. belezinha. Tá bom. Sandra. Tá. A única pessoa que estava no meio do salão era eu mesma. E Olha, você pediu para trocar. E aí eu tentei colocar minha mãe, tentei colocar meu pai, mas quem eu levava para sentar era eu. Sabe assim, eu não sei se eu posso continuar com essa ideia de eu mesma lá. Se eu pode, tenho que. claro, Pode? claro, Então, claro. ok. É você à procura de você mesma, Sempre, não é? sempre. Tá ok. Então, agora a questão é esse nível emocional aí, o que que você está buscando nesse seu nível emocional aí? O que está faltando nesse nível emocional? O quê? Você está perguntando para mim? Não, para você começar a investigar isso, né? Esse é parte do seu processo, O que está faltando? em termos emocionais para você. Porque esse é o nível emocional, entendeu, Sandra? Tá. É, Uhum. o nível real é o nível onde a gente age. É a nossa profissão, é o nosso dia a dia, é a nossa correria, são as nossas planilhas, são as nossas, enfim, o nosso corre-corre. Esse é o nível da realidade. Agora, o nível emocional é esse nível que está ligado à nossa história. Mas eu não tenho uma resposta para isso. Então, claro que você não tem, porque você está no processo, entendeu? É Eu sei aí. que a minha vida inteira eu estou atrás disso, dessa resposta, de descobrir, mas Exatamente. Exatamente. É isso, Sandra. É isso. Mas é assim, ó. É assim, pense no seguinte: se você está no meio do salão, é porque ainda você não encontrou a sua identidade emocional. sim. Entendeu? Uhum. Emocionalmente, você precisa encontrar isso. Isso significa também que, enquanto você não encontra a sua identidade emocional, é porque dentro de você aí tem a tal da criança, que está. Porque a criança, ela não tem essas percepções. A criança é imaginação, fantasia, né, como eu disse aqui, emoção, sensação. E esse é o processo, descobrir essas emoções. Espero não ficar mais confusa ao final. Tá, você vai. Depois, no final, a gente já abre para mais assim, esclarecimentos. Tá Tá bom? bom. Tá joia. Obrigada. Aqui, Andréia, Ângela. Joaquim, eu, como a Sandra, também me vi no meio do salão, Hum, na hora que você falou da luz. E daí, no momento que você falou que era outras duas pessoas, eu fiquei duas pessoas do meu sistema que eram excluídas e hoje já não são mais. E eu olhou um essas duas pouquinho para mim pessoas. aqui, Ângela. Pessoas que. Duas pessoas que eram excluídas no meu sistema. Aí eu busquei elas para minha mesa. Isso. Então, Joaquim, eu teria que olhar, então, essa questão
da identidade pessoal, ela está relacionada com eu assumir as minhas responsabilidades como adulto? Isso. Mas Sim? é assim, Ângela. Assumir a sua identidade como adulta, certo? Tá, E entender que tudo que você está fazendo, tem relação com essas pessoas que foram excluídas. ok, Veja se o que você está fazendo não é fazendo para essas pessoas que não puderam, porque foram ok, excluídas. Tem relação? certo. Sim, faz sentido. Então, é isso. A gente tem que descobrir quem que foi o excluído para ver se o que a gente faz hoje tem a ver com isso que ficou excluído. Porque essa é a carga emocional densa, espessa, que a gente tem que diluir. Que o pessoal, os coaches vão dizer, você tem que se ressignificar. E quando eu assumo o meu papel como adulto, trazendo essas duas pessoas que foram excluídas, eu encontro o meu caminho? Você começa a encontrar o seu caminho. Inicia, né? Inicia. Porque é um processo longo, claro. É um processo. A partir do momento que assim, você vai tendo uma percepção, você vai tendo outra percepção, você vai tendo outra percepção. Mas o importante é você observar isso. Quem que está na raiz do problema? Tá. Ok, obrigada. Tá bom? Quem que está na raiz do problema? Quase sempre, quem está na raiz do problema é quem veio antes de nós. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma imagem para vocês. Espera aí, deixa eu ver. Aqui. Vocês conseguem ver aqui? Viram ali a câmera? Sim, Os bonequinhos? sim, Aqui. dá para ver bem. Ó. Esses somos nós. Atrás de nós, nosso pai, nossa mãe. Atrás do nosso pai, os pais dele, pai e mãe do pai. Atrás da nossa mãe, o pai dela, a mãe dela. Né? Atrás desses, quem veio antes. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem para resolver o que as gerações anteriores não puderam resolver. Por isso é que a gente se perde. Porque muitas vezes a gente está tentando resolver o que é desse povo aqui, ó. Certo? A chave é a nossa própria história. Faz todo sentido. Nossa, muito. Mas no meu caso, eu fiz tudo diferente. Eu fui aquela que revolucionou o sistema familiar, Joaquim. Então, Mas faz todo sentido, sim. é o que os adultos fazem, né? Por que eles revolucionam o sistema familiar? Porque eles assumem a responsabilidade por isso. E bancam, como diz, né, a culpa. Porque dá uma culpa tremenda. Dá uma culpa tremenda. Dá um peso tremendo você ter que bancar as suas escolhas. Entenderam? É por aí. Certo? Então, agora mais uma dica. Então, enquanto a gente está ligado nessa história aqui, é outra chave, que é o seguinte: enquanto estamos ligados no passado, isso é o nosso destino. Pela visão sistêmica, estou dizendo, tá? Porque é o seguinte, gente, é o seguinte: pela visão sistêmica, destino não é como viagem. Eu vou viajar para Salvador, então meu destino é Salvador. Pela visão sistêmica, destino não é isso. Pela visão sistêmica, destino é o que te empurra para frente. É o que te move para frente.
Porque, exatamente por isso. Porque nós viemos de uma história que está sendo contada. Nós viemos para completar essa história, para exercer uma função, um papel nessa história. Certo? Então, por isso que a gente tem que olhar para essa história e descobrir o que é que a gente veio fazer nessa história. Porque a gente está lidando com o nosso destino. E eu falei para vocês que depois que a gente vê o que a gente veio fazer nessa história, a gente precisa fazer um movimento. Que movimento? Virar essa história para frente. Aí sim, você está lidando com o seu propósito. Aí sim, a gente volta no início. Propósito, o que é colocado à frente. Né? O que é posto à frente, o que nos direciona para frente. Então, enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente está errando, enquanto a gente está boicotando, enquanto a gente está tendo dificuldade, enquanto a gente está tendo ansiedade, enquanto a gente está nessa questão toda, a gente está fazendo para trás. A gente está olhando para trás. Entendeu? Quando a gente fala assim, então é isso, eu vim ocupar esse lugar, então eu quero virar para frente. Eu não vou fazer mais só para minha família. Eu vou fazer porque eu vim fazer isso no mundo. E aí as coisas começam a ficar mais leves. As coisas começam a ficar mais tranquilas. E você começa a ter menos problemas com as repetições, você começa a ter menos problemas com os boicotes. Porque daí você transforma o destino em propósito. É uma questão muito interessante isso. Olha só, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei de brincar de escolinha. Sempre gostei de brincar, tá? E a escola, para mim, sempre foi uma direção, tá? Eu já contei para algumas pessoas, assim, meu pai, quando eu era criança, me lembro de meu pai ter dito assim, olha, você só vai conseguir fazer alguma coisa se você estudar. Porque meu pai trabalhava na roça, meu pai era agricultor, e ele achava que isso era a pior coisa do mundo. Então ele falava assim, você só vai sair disso se você estudar. Bom, meu pai falou, né? O que eu vou fazer? Eu vou estudar. E aí eu entro em crise em 2015, justamente fazendo o quê? O término de um doutorado. Aí pirei a cabeça, né? Aí entrei em surto. Comecei a ter dificuldade para respirar, e eu achando que eu estava no comando da minha vida, porque eu estava terminando um doutorado. Entenderam? E aí foi onde eu fui buscar as minhas questões. E daí eu fui buscar o quê? Onde que estava o problema? Eu estava fazendo aquilo por quem? Para quem que eu estava estudando? Para quem que eu estava sendo professor? Por quem não pôde estudar. E quem que não pôde estudar? Quem que me deu essa ordem? Meu pai. Então, eu estava fazendo para o meu pai. Por isso que eu entro em crise. Por isso que eu piro a cabeça. Porque estava muito pesado, porque eu não estava fazendo para mim. Eu estava fazendo para ele. Eu estava tentando salvar ele. Entenderam? Quando eu descubro isso, o que eu faço? Aí eu posso relaxar. Não preciso mais fazer para o meu pai, eu posso fazer só por mim. Né? Mas até você chegar nisso, é que é o negócio. Até você chegar nisso é que é o negócio. Saber por que você está fazendo isso. Né? Quais as emoções que estão envolvidas nisso tudo. Eu vivi com meu pai 42 anos. Eu tinha 42 anos quando meu pai faleceu. E posso dizer para vocês que eu vivia separado do meu pai. Não era uma coisa que fluía. Entenderam? Quem
entende um pouco de constelação e sabe um pouquinho da teoria das constelações, é o tal do amor interrompido. Você está junto da pessoa e tem um negócio ali que não deixa a coisa fluir. E o mais louco disso, que é o seguinte, não é o meu pai que não me amou. Sou eu que não aceitei o amor que meu pai tinha para me dar. Eu achava pouco, eu achava que ele não dava amor. E aí, para dizer para ele que eu era maior do que ele, eu fui fazer o quê? Estudar, falar assim, ó, você não conseguiu, mas eu sou maior do que você, eu vou lá e faço. E aí começa a ficar pesado, aí eu entro em crise, daí eu tenho que tomar tarja preta. Entenderam? Então, essa é a questão. O que você veio fazer na história? E aí, em vez de você fazer olhando para trás, fazer virando para frente. Porque daí você não precisa fazer para os outros, você precisa fazer para você. Você precisa encontrar aquilo que faz sentido para você. Né? E essa é a sua força, porque é isso, a tua família, o teu sistema te trouxe até aqui para você resolver isso. Mas a geração deles não pôde resolver. Não pôde por tudo isso que nós falamos aqui. Cada geração vem resolver algo. Essa questão de resolver emoções é da nossa geração. As gerações antes de nós não puderam fazer isso. Mal eles podiam ir para terapia, porque não tinha terapeutas como tem hoje. A psicanálise, que foi o começo de tudo, era muito caro, né? E era coisa de louco, ninguém podia resolver. Então, nossa geração vai ter que resolver essa bagagem emocional que ficou das gerações passadas. Por isso que o propósito de vida tem essa dimensão que é difícil e tem que fazer a coisa se dissolver para ficar mais livre, mais tranquila, mais calma para nós e para as gerações futuras também. Entenderam? Bom, eu vou fazer então a última parte da dinâmica, tá? Para a gente finalizar. E aí eu abro para o bate-papo para a gente discutir as percepções que vocês pegaram aí dos movimentos que foram acontecendo e para a gente ir amarrando isso que veio para vocês, essas informações. Pode ser? Então voltem lá de novo, né? No relaxamento, fecha os olhos. Então agora, você sabe que tudo isso que você coloca à frente, tudo aquilo que você se imagina fazendo daqui a 10, 20, 30 anos, tem a ver com um lugar que você ocupou dentro da sua família e que você ocupa dentro da sua família. Você veio dentro dessa história. Então você tem relação com essa história. E você está na estrada novamente. Agora você está saindo da reunião de família. Tá? Você está dentro do carro, imagina como você está dentro desse carro, mas você está indo embora dessa reunião com essa informação. Que o seu propósito de vida tem relação com a sua família. E imagina, agora, que você está nessa estrada, mas que atrás de você vem as pessoas que vieram antes de você. Então, seu pai, a sua mãe, irmãos que vieram antes, tios, tias, avô, avó, todos eles estão atrás, cada um de acordo com a sua chegada. E você está aí no seu lugar, no seu carro, nessa estrada. Agora imagina qual é o carro, imagina qual é a roupa, imagina qual é a sensação, imagina o que você vê à frente, o que você vê do lado, o que você vê atrás, como que você está nesse momento, sabendo que atrás de você vem esse pessoal que fez a vida chegar até você.
e a gente volta de novo na batida dos nossos corações. Como se o nosso coração estivesse batendo, vibrando, na mesma vibração dos nossos antepassados. Ou seja, quando o meu coração bate, bate junto o coração do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus avós, dos meus tios, porque eles que trouxeram a vida de muito longe, de gerações e gerações, para chegar até mim. Como eu vejo adiante? O que eu vejo adiante sabendo disso agora? Que atrás de mim vêm essas pessoas que impulsionam a minha vida. Qual é a sensação? Qual é a emoção que vem ao saber disso? Que atrás de você vêm essas pessoas. E que adiante de você estão outras pessoas. E que você agora pode olhar para frente com essa força que veio dessas gerações anteriores. Essa é a dimensão espiritual. Quando eu me conecto com essa força, com essa coragem, com essas pessoas que passaram por tudo o que passaram, que enfrentaram os desafios da geração deles, para que o meu coração pudesse vibrar como o coração deles vibram. Quando eu me conecto com essa força, eu começo a entrar na dimensão espiritual, na dimensão da alma, dessa corrente que vem de muito longe até chegar a mim. Seja por evolução, seja pela maneira como foi esse impulso de vida chegou até mim. Registre essa emoção, registre essa sensação. E quando você tiver, então, tranquilo, tranquila, volte aqui para o nosso encontro. Bom, gente, então, nesse momento, vou só retomar as 3 dimensões do propósito de vida para a gente fazer um fecho e a gente abrir o bate-papo aí para vocês falarem das percepções de vocês, para ver o que a gente pode alinhar disso tudo, tá? Então, são 3 dimensões. A dimensão do real, que é essa que a gente lida aqui no dia a dia, que a gente vai fazendo, vai traçando, vai planejando, enfim, e vai tentando fazer acontecer, tá? A dimensão emocional, que é a mais complicada, que é a mais difícil, por quê? Porque a gente se esquece de olhar para esse lado emocional e para o lado que está conectado com a nossa história. Tá? O que é que viemos fazer nessa história? E a dimensão espiritual, quando a gente entende que a gente veio fazer algo nessa história, que a gente herdou dessa história uma força, um dom, um lugar, algo que a gente veio fazer, e a gente entende que a gente não precisa fazer isso mais para compensar quem estava atrás. Não fazer mais para quem veio antes, mas fazer para frente, fazer para o futuro, fazer para nós mesmos, né? Para que a gente possa usar essas
qualidades, esses dons, essas habilidades, essas competências que o nosso sistema nos deu, que a nossa história nos deu. Então, essa seria a dimensão espiritual. É a partir daí que a gente conecta com a gente mesmo, com o nosso sistema e com a humanidade. Porque daí você entende que só você pode fazer aquilo. Porque aquilo é próprio seu, você herdou do seu sistema, você adaptou, você criou novas coisas e que você pode passar isso adiante. Né? É essa a sua contribuição para o mundo. É essa a sua questão do seu colocar à frente, do seu propósito, do seu direcionar para algo. Tá bom? E a questão dos movimentos. O primeiro movimento era o movimento da realidade. Você está numa estrada, você não sabe de nada mais, você só vai encontrar com a sua família, mas você está sozinho, sozinha. O segundo movimento já é lá no encontro, quando você tem a possibilidade de encontrar alguém. E quem você encontrou é por onde você tem que começar a olhar. Né? Quem encontrou, quem se viu a si próprio, a si própria, lá no meio do salão, começar a olhar dentro de si essa dimensão emocional. Conectar-se com a história da sua família através dessa dimensão emocional. Né? E buscar ferramentas para isso. Ou seja, através dos sintomas que você está sentindo, ou seja, através das dinâmicas que andam repetindo na sua vida. E quando a gente já domina um pouco essas questões emocionais do nosso sistema, virar isso para frente, fazer isso como propósito de vida, porque é isso a sua força, é isso a sua coragem, é isso a sua bagagem herdada do sistema. Entenderam? É esse o caminho, então, de um propósito de vida. Agora, como você chega a ele? Através de um processo. E através de pessoas que você vai buscando para te ajudar nos seus insights. Né? Por isso que a figura do preceptor, né? A figura da pessoa que conduz, né? É uma figura tão importante já desde os gregos, né? Desde lá do templo de Apolo, 800 anos antes de Cristo, né? Já estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo, no templo de Apolo. E as pessoas iam lá para sacerdotisas revelarem para elas o que estava faltando elas se conhecerem, né? O que estava faltando para elas entenderem delas próprias. Tá bom? Então vamos lá. Agora, os comentários, o fechamento disso, o fechamento das dinâmicas. Ângela? Para mim faz todo sentido. E agora é colocar em prática, né? E tentar olhar para dentro e tentar compreender melhor, né? E aí, obrigado, Jô. Eu que agradeço, Ângela, a sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, Andréia. Boa noite de novo. Eu senti que falta algo, está incompleto, pelo fato de eu não aceitar, né? O não querer ver, o não aceitamento faz com que talvez eu ainda não encontre o meu propósito de vida, mas isso aí é um processo. Isso é um processo. É aquilo Mas que assim, já Andréia, avancei muita coisa, mas não foi tudo ainda. com certeza. E você começou o seu processo esse ano, não foi isso? Foi em janeiro desse ano. Então, e olha, para você especialmente, eu coloco aquela mesma questão que eu já disse, que eu percebi em relação a mim. Eu achava que meu pai não me dava, mas, na verdade,
Era eu que não queria receber o que ele me dava. Uhum, Aí é que estava a interrupção do amor, porque ele me dava, o pouco que ele podia me dar, ele me dava. uhum. Então cabe a mim, né? Isso. Agora, assim, por exemplo, o meu pai teve dificuldade com o pai dele. O meu avô teve dificuldade com o pai dele. Você entendeu? Então, olha só o que vai acontecendo. Um teve É, dificuldade com o pai, o outro teve dificuldade com o pai. É claro que eu também ia ter dificuldade com o meu pai. alguém tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E aí, quando eu percebi isso, que não era ele que não me dava. Ele dava o que ele podia dar. Era eu que não aceitava o que ele dava. Uhum. E agora fica mais leve também, né? Sim, com certeza. Então, aí eu vi que nesse processo todo, o que faz não ficar mais leve seria o meu não aceitamento, eu não aceitar. Exatamente. Porque a questão, Daí fica difícil daí. essa questão do aceitar também é uma questão muito complicada, né? Porque, assim, não é aceitar. A gente não tem outra opção. Não existe a Uhum, opção aceitar. uhum. Entendeu? Porque foi assim. Não, sim, é que tipo, essa dificuldade, esse bloqueio que eu como pessoa tenho, não sei se outras pessoas têm, mas eu falo por mim, eu não, eu tenho essa dificuldade. Uhum. Sim, a gente tem que lidar Mas com isso. assim, nada com que muito autoconhecimento indo atrás, né, eu não possa resolver. E também, Andréia, a questão que você já começou a perceber é o seguinte: as suas emoções. As suas emoções. É, Investiga as suas emoções. Se auto-observa, o seu diálogo interno. Começa a observar quando você fica mal, quando você fica bem, quando você tem vontade de chorar, as tensões do seu corpo. Tudo isso está envolvido nessa dimensão aí. é, o corpo fala, né? Sim, com certeza. É verdade. Ok, então, minha gente. Olha, eu fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem depois continuar o papo por WhatsApp, podem me mandar mensagem, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, pelos meios de comunicação que a gente tem aí. Felizmente, vivemos na melhor fase que a humanidade pode viver, né, com relação à tecnologia. Me coloco à disposição de vocês. Peço também a vocês o seguinte: se alguém for postar algo disso, fazer um print bem legal aí e postar, quem costuma postar, tá? Se puderem fazer isso e me marcar para eu repostar, tá bom? Quem gosta de fazer story aí, né? Se puder fazer isso e me marcar para eu repostar, eu agradeço. Mais uma vez, meninas, meninos, muito obrigado pela presença de vocês, por ter aceitado o meu convite e espero que vocês tenham encontrado alguma resposta, algum insight, alguma dica de como se movimentar aí em relação à sua própria vida. Não tem outra opção, gente. Somos nós que temos que ir atrás do nosso propósito de vida. E somos nós que temos que resolver isso, tá? Coube a nossa geração. Coube a nossa geração. As gerações anteriores não puderam mexer com isso, elas não tinham condições. Nós é que temos que mexer com isso. Então, essa é a nossa tarefa, tá bom? E quanto mais a gente entrar nisso, e quanto mais a gente vai resolver, né? Então, desejo a vocês uma boa noite de segunda-feira e agradeço mais uma vez o carinho de vocês aqui nos comentários, incrível esse conteúdo, obrigado. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E fico à disposição de vocês para fazermos mais comentários por aí. Se vocês puderem também passar lá pela página do Instagram amanhã e deixar um recadinho lá para que eu possa movimentar o meu perfil, agradeço. Muito obrigado. Boa noite.
Até a Boa próxima. noite. Obrigada. Tchau. Boa Abraço. noite. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Até Tchau. breve. Gratidão. Tchau. Tchau, sucesso total.